Hello, nação! Thaís May aqui, fundadora e estrategista da Carreira USA, e eu ajudo brasileiros a se recolocarem no mercado corporativo americano de forma estratégica, com clareza, foco e resultados reais. Se você está tentando encontrar oportunidade nos Estados Unidos, mas se sente perdido e meio orientações confusas sobre resumê, networking, as próprias candidaturas, saiba que você não está sozinho. Muitos, para não falar todos os brasileiros, acabam gastando tempo e energia seguindo regras que na prática não funcionam no mercado americano. E no vídeo de hoje, eu quero te falar sobre 8 mitos que eu separei aqui que atrapalham a busca de emprego nos Estados Unidos e mostrar como contorná-los na prática. Então, se você quer aproveitar esses direcionamentos, já deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e fica comigo até o final, porque essas estratégias podem mudar totalmente a forma como você busca a sua próxima oportunidade aqui nos Estados Unidos. O salário em dólar tá chegando e eu quero te ajudar a dar certo nos Estados Unidos também. Então, vem comigo. Mito 1, que você precisa ter todas as qualificações da vaga para se candidatar. Muita gente com quem eu converso me fala: Thaís, eu não me inscrevi porque eu não tinha todas as qualificações listadas na vaga. E isso é uma prática comum de quem está aplicando, mas não é a mais adequada. O que acontece é que os anúncios de emprego muitas vezes descrevem o candidato ideal, aquela pessoa dos sonhos do empregador, sabe? É mais uma lista de desejos do que uma exigência absoluta e realista. E isso, claro que pode assustar quem está buscando recolocação, fazendo com que deixe oportunidades passarem, às vezes até pedem coisas que não são da área específica da vaga em si. Eu já vi isso, tá? Eu gosto de dar um exemplo que é como se nós fomos buscar a pessoa ideal para casar. A gente faz aquela lista com a pessoa mais perfeita do mundo e vamos combinar que ela não deve nem existir, não é? É a mesma coisa procurar candidato. A empresa coloca a régua lá em cima para não chegar qualquer coisa nas mãos delas, mas a realidade é que se você atende aos critérios essenciais e possui as competências relevantes ou transferíveis, você tem que se candidatar sim. Não espere ser perfeito em tudo, isso não existe, gente. Os empregadores, eles valorizam potencial, vontade de aprender, capacidade de crescimento, não apenas uma lista de conhecimentos técnicos. Eu costumo falar que tendo pelo menos 60% do que a vaga pede, já pode se candidatar sim. Principalmente se são os requerimentos que estão no começo dessa vaga. Ou você acha que o recrutador não sabe que você lê a vaga correndo quando lê. Então ele é esperto, coloca o que ele mais precisa nos candidatos, o que é essencial, no começo dessa job description, né? Então, se você tem os primeiros requerimentos, bingo! Além disso, muitas vezes eles estão procurando atributos interpessoais, as soft skills, que não aparecem na descrição, mas são essenciais no dia a dia de trabalho, como adaptabilidade diante de mudanças, trabalho em equipe e colaboração, capacidade de resolver problema e pensar de forma crítica, comunicação clara. E essas qualidades mostram que você pode crescer na função e contribuir de forma significativa para a equipe e para a organização, mesmo que você ainda esteja desenvolvendo algumas competências técnicas. Então aqui vai um puxão de orelha com carinho. Não subestime a sua experiência e o seu conhecimento. Às vezes você já tem vivência em áreas relacionadas, projetos paralelos ou capacidades que já te fazem um candidato muito mais forte do que você imagina. Deixa o mercado te dar esse feedback, não fica com medo do feedback do mercado, não. E meu conselho é: analisa a vaga, identifica os critérios essenciais, destaque as suas experiências e competências mais relevantes que dialogam com essa vaga, né, que você tem interesse. E lembre-se que tem muitas pessoas incríveis que foram contratadas mesmo sem atender a 100% dos requisitos do anúncio e você pode ser a próxima pessoa. Uma outra coisa que eu gosto de falar é que se você tem todos os requisitos, talvez você já é overqualified, talvez você vai estar no mesmo nível do gerente que você vai responder e aí você vai ficar sem um emprego também. Mito 2, que sem experiência você não consegue um emprego.
Muita gente acredita que se você não tem experiência direta na área, não tem chance de conseguir um emprego aqui nos Estados Unidos. Mas essa é uma visão muito limitada. Eu vejo isso acontecer o tempo todo com brasileiros que querem se recolocar aqui. Então, deixa eu te dar um exemplo prático, tá? Vamos lá pro lúdico. Imagina uma profissional que trabalhou como assistente administrativa no Brasil e ela quer migrar para uma vaga de gestão de projeto aqui nos Estados Unidos. Ela nunca ocupou o cargo exato, com o nome, sabe? Gerente de projetos, né? Mas ao longo da sua trajetória, ela acumulou experiências valiosas. Ela organizava cronogramas, ela coordenava pequenas equipes, ela lidou com fornecedores, participou de reuniões estratégicas e entregou resultados importantes. Essas são competências transferíveis e necessárias para a posição, então tem capacidade de se aplicar ao novo contexto. Então, se você sente que não tem experiência suficiente, para de se sabotar, analisa suas vivências. Como você pode entregar valor? Porque muitas vezes isso pesa mais do que qualquer lista de qualificação que o anúncio de emprego está pedindo. E lembre-se que todo mundo começa de algum lugar, gente. Todo mundo tem espaço no mercado americano. Então, demonstrar dedicação, aprendizado contínuo, potencial de crescimento é o que vai te abrir portas e oportunidades que parecem inacessíveis à primeira vista. Você só precisa estar com a expectativa alinhada, com o que você tem, né, de experiência e aonde ela se encaixa. É só não esquecer isso. Mito número 3, que o candidato com mais competências técnicas é sempre o que vai levar a vaga. Esse é um mito muito comum. Muitas pessoas acreditam que quanto mais títulos, certificações, experiências técnicas você tiver, mais garantida é a vaga. E eu acho isso muito uma vivência brasileira, né? A gente precisa de muitos diplomas pra gente sobreviver no mercado brasileiro. Mas a realidade do mercado americano, ela é diferente. E eu vejo isso constantemente com brasileiros buscando recolocação aqui. É claro que as technical skills são importantes e vão te ajudar a abrir portas, mas elas não são o único fator que os empregadores consideram. Então, hoje, cada vez mais, o que faz a diferença é o pacote completo do candidato. Como você se comunica, como você se adapta à cultura da empresa, como que você lida com desafios e como você colabora com a equipe. Então, os empregadores, eles estão valorizando competências que muitas vezes não aparecem na lista de requisitos, mas são cruciais para o sucesso no seu dia a dia. É o como você fez o que você fez, entende? Então, por exemplo, uma comunicação eficaz, né? Saber transmitir ideias de forma clara e assertiva. O trabalho em equipe, que é colaborar, apoiar colegas, somar resultados. A adaptabilidade e resolução de problemas, é você conseguir lidar com mudanças e encontrar soluções criativas. A liderança também é proatividade, que mesmo que você não seja gestor, mostrar iniciativa, capacidade de conduzir projetos que fez diferença. E vários outros fatores que contam muito para você se tornar um candidato forte, tá? Porque, na real, todos os candidatos vão ter as competências técnicas listadas na vaga. Eles selecionam isso, mas o como você mostra e como você fez as coisas é que vai fazer toda a diferença. Olha só, vou te dar um exemplo prático. Imagina 2 candidatos para uma vaga de marketing aqui nos Estados Unidos. O candidato A, ele é extremamente técnico. Ele domina todas as ferramentas, conhece cada métrica de ponta a ponta e entrega relatórios impecáveis, bonitos, sabe? É aquele tipo de profissional que tem uma base sólida e ele cumpre tudo que está descrito na função, tá? Esse é o candidato A. Aí a gente tem o candidato B. Ele também tem uma boa base técnica, mas o que realmente chama a atenção é a forma como ele se comunica, como ele engaja com a equipe, como ele mostrou que ele consegue propor soluções criativas para coisas básicas do dia a dia. Então ele vai além da execução, ele falou que traz ideias novas, ele facilitou muito o trabalho em grupo, ele contribuiu para um ambiente de colaboração. Quem você acha que o recrutador provavelmente vai escolher? E eu posso te garantir que na maioria das vezes o candidato B aqui, ó, porque além de entregar resultados técnicos, ele ainda contribui para o clima da equipe, para a cultura da empresa e o crescimento do time como um todo. Então a lição aqui é muito clara, não foque só em acumular certificados ou conhecimentos técnicos. Trabalhe também as suas habilidades interpessoais, entenda a cultura da empresa antes de ir para a entrevista e saiba mostrar como você pode se integrar e agregar valor. Esse é o caminho para se destacar de verdade no mercado americano. Mito número 4 e o meu favorito. Você precisa de um diploma universitário para
para entrar no mercado corporativo americano? Olha, muita gente acha que sem um diploma não dá para conseguir uma vaga nos Estados Unidos. Mas deixa eu te contar uma coisa. Isso não é verdade. Muitas vagas do mercado corporativo americano valorizam conhecimento prático, pouco importando se você se formou em uma faculdade, sabia? E isso fica ainda muito mais claro quando falamos de tecnologia, quando falamos de marketing. Por muito tempo, acreditava-se que para entrar em TI ou em desenvolvimento de software, você precisava de um diploma de 4 anos, pelo menos. Mas nos últimos anos, com a enorme demanda por profissionais qualificados, muitas empresas começaram a deixar de lado o diploma formal, desde que você consiga mostrar que você tem habilidades para exercer a função. Então, se você está começando, ou até mesmo mudando de carreira, saiba que existem caminhos alternativos que podem também abrir boas portas. Por exemplo, certificações. Elas mostram que você sabe o que você está fazendo e elas costumam ser muito mais acessíveis que uma graduação completa. E algumas são bem conhecidas no TI, quer ver? O CompTIA A+, para quem quer começar em TI, o AWS Certified Solutions Architect para computação em nuvens, a Cisco CCNA para quem quer trabalhar com redes. Essas são certificações básicas e muito procuradas. Os cursos online e autoaprendizagem também pode ser válida, mas em plataformas boas. Vamos falar aí do Coursera, da Udemy, o Free Code Camp, E se você curte estudar por conta própria, gente, o YouTube, o que a gente tá fazendo aqui, ó, eu e você, ele é incrível para você aprender na prática, ver exemplos reais e também testar as suas habilidades. Eu gosto também de alguns programas de aprendizagem e alguns estágios que existem aqui. São programas que permitem ganhar experiência real enquanto você recebe um salário. Empresas como, por exemplo, a IBM, ela oferece estágio em desenvolvimento de software e segurança cibernética, que muitas vezes levam direto a posições de tempo integral, e tá fazendo as certificações dos cursos já é requisito válido. Existem várias funções na tecnologia, que o diploma, gente, não é requisito. E no marketing também, eu venho vendo cada vez mais. Então, desenvolvimento de web, suporte técnico, vagas de entrada em segurança cibernética, onde todas essas certificações que eu falei para vocês já são suficientes. E, além disso, grandes empresas e startups, elas estão abrindo caminho para quem tem essas credenciais alternativas. É o caso de gigantes como o Google, com o Grow with Google, é um programa super bacana. A IBM, que eu falei para vocês, com programas que já viram empregos efetivos. A Tesla, que valoriza habilidades mais do que diplomas. A Apple, que tem vários funcionários de tecnologia que não tem graduação normal. Então, se você sempre achou que sem um diploma você não tem chance, pode tirar isso da cabeça agora. O que importa é mostrar que você sabe entregar resultados e que você está disposto a evoluir com a empresa. Porque, afinal de contas, oportunidades não faltam para quem sabe se posicionar. É claro que o diploma pode fazer você crescer e pode ser requerido depois, mas ele não é garantia de porta de entrada. Mito número 5, na verdade esse tá assim no empate do favorito com o diploma, que é que os recrutadores não leem as cartas de apresentação, que são chamadas as cover letters. Você já ouviu alguém dizer que carta de apresentação não serve para nada? Pois é, esse é um dos mitos mais comuns do mercado de trabalho americano, porque o recrutador, ele pode mesmo não ler, tá? Mas muitos hiring managers, que são as pessoas que vão tomar a decisão da sua contratação, eles leem e eles querem ver a carta de apresentação. É muito comum eu ouvir, ninguém lê isso mesmo, por que eu vou perder tempo? Mas essa é uma ideia equivocada. A realidade é que, embora nem todos os recrutadores leiam as cartas, muitos times internos ainda prestam atenção nesse documento, principalmente para vagas competitivas ou posições que exigem fortes competências de comunicação. Gente, uma carta de apresentação bem escrita pode te diferenciar de todos os outros candidatos, mostrando não apenas que você atende aos requisitos da vaga, mas que você entende a empresa, a função e sabe como contribuir de forma prática e estratégica. Vamos lá de novo pro lúdico aqui. Imagina 2 candidaturas para a mesma vaga. A primeira inclui apenas o resumê, uma lista de experiências e responsabilidades. E a segunda vem acompanhada de uma cover letter clara, que mostra como os projetos que você conduziu geraram resultados reais e conecta a sua experiência aos desafios específicos da vaga.
Qual delas você acha que poderia chamar mais a atenção do recrutador e do time interno? Pois é. Além disso, a cover letter é uma oportunidade de mostrar a sua personalidade profissional, a sua motivação e o seu fit cultural com a empresa. Então ela pode transformar uma candidatura mais técnica em uma candidatura memorável, aumentando muito a sua chance de ser chamado para entrevista. Então, cover letter ainda importa sim, e pode ser um diferencial importante. Eu acabei de lembrar também que tem algumas aplicações que não são finalizadas sem a cover letter ser updated. A Harvard, por exemplo, ela elimina quem não coloca a cover letter, mesmo sendo opcional, porque ela entende que você não tá tão interessado assim, ela entende que você não colocou o effort nem na aplicação, imagina depois do trabalho. Eu acho que você não quer passar essa intenção e você gostaria de trabalhar na Harvard, não é? Então é isso aí, cover letter. Mostra o seu valor, destaca as suas experiências relevantes e te conecta com o seu histórico às necessidades da empresa. Uma coisa que o resumê sozinho, gente, nem sempre consegue fazer. Mito número 6. Esse também é muito bom. Todos os empregos são publicados online. Muita gente pensa que todas as oportunidades de emprego estão listadas na internet, mas na prática isso não é verdade. Uma grande parte das vagas, eu tô falando grande mesmo, tá? Porque estima-se que cerca de 80% das vagas estão com agências de recrutamento. Ou seja, não aparece no site de emprego ou em plataformas tradicionais. A realidade é que existem muitas vagas ocultas que nunca são anunciadas publicamente. Elas geralmente são preenchidas por networking, por indicações internas ou recomendações diretas. Por isso que eu falo para vocês, construir e manter a sua rede profissional é fundamental. Então, conversar com pessoas da sua área, participar de eventos, se conectar com colegas, ex-colegas, pode abrir portas que você nem imaginava. E além disso, trabalhar com um recrutador ou um consultor de agência de recrutamento é uma excelente estratégia. Eu mesma consegui todos os meus empregos aqui nos Estados Unidos com agências de recrutamento, sabia? Eles têm acesso a oportunidades antes mesmo de serem publicadas e eles podem te indicar para vagas que combinam bem com o seu perfil. Se você está focado em procurar apenas vagas que estão publicadas online, você está perdendo uma parte enorme do mercado, aquela que muitas vezes traz as melhores oportunidades. O ponto principal é, não dependa apenas de site de emprego. Aqui nos Estados Unidos não é vou fazer essa estratégia ou aquela estratégia, é fazer essa estratégia e aquela também, tá? Networking ativo, indicação, parceria com agências de recrutamento são caminhos essenciais para acessar as oportunidades escondidas e aumentar a chance de conseguir a vaga ideal aqui nos Estados Unidos. E as agências de recrutamento têm todos os tipos de vaga, todos os níveis hierárquicos, todos os níveis salariais, pode confiar nelas. Mito número 7. Você pode usar o mesmo resumê para todas as aplicações. Bom, esse é um erro muito comum que eu vejo candidatos cometendo, que é enviar exatamente o mesmo resumê para todas as vagas. Parece prático, não é? Mas cada oportunidade é única. Cada vaga tem exigências diferentes e busca por competências e experiências específicas também. Então, o seu resumê precisa falar a língua daquela vaga, mostrando exatamente porque você é a pessoa certa para aquela função. Personalizar o seu resumê não significa reescrever ele do zero, tá? Não é isso, mas é destacar experiências relevantes, resultados concretos e palavras-chave que se alinhem com a descrição do cargo. Pequenas mudanças podem aumentar muito as suas chances de passar na triagem inicial. Eu costumo falar que cada aplicação precisa ser tratada como um mini projeto. Você vai ler a vaga, você vai ajustar o seu material, você vai fazer a aplicação, você vai abordar o recrutador, abordar pessoas que podem te indicar. Aí sim a sua aplicação está completa. E outro ponto que gera dúvida são as lacunas no emprego, né? Então, alguns candidatos tentam esconder os gaps, que a gente chama os períodos sem trabalho, omitindo meses ou usando apenas anos na sua experiência. Então, você trabalhou de dezembro de 2021 a janeiro de 2023, você coloca só os anos, parece que foi 2 anos, mas na verdade não foi quase nenhum. E, gente, isso gera desconfiança, né? O recrutador não é bobo. O mais estratégico é listar os cargos em ordem cronológica inversa. E caso haja esses gaps de carreira, você está preparado para explicar de forma objetiva, de forma natural. A vida acontece, gente. Tem pausa para estudar, para cuidar da família, se atualizar profissionalmente. Isso é perfeitamente compreensível e
aceitável aqui nos Estados Unidos. Eles são do sabbatical, tá? E pode reforçar até o seu perfil de forma positiva. O ponto-chave é adaptar o seu resumê, sim, para cada vaga e ser transparente sobre a sua trajetória. Os gaps de carreira não são problemas, se você souber lidar com eles, né, de forma honesta e estratégica. E além disso, eu acho que mostra muito profissionalismo, aumenta muito as chances de você se destacar. Mito número 8, eu preciso aplicar para 100 vagas por semana. Bom, essa aqui eu vou ter que falar que até pode ser verdade, mas se você fizer do jeito certo. Essa estratégia até faz sentido à primeira vista, mais aplicações, teoricamente, há mais chances, certo? Mas não é absolutamente verdade, porque o sucesso na busca pelo seu emprego não depende só de quantidade, mas de como você se candidata e para quais vagas. Então não adianta ser o que a gente chama de resume spray, tá? E olha só, aplicar em massa, sem foco, nem personalização pode te deixar, primeiro, ignorado pela ATS. Então, são sistemas, né, que filtram os resumês automaticamente, porque eles buscam palavras-chave específicas para cada função. Pode te deixar também cansado e estressado, porque aumenta a chance de erros simples, perdendo tempo em vagas que talvez nem se alinhem com o seu perfil e aos seus objetivos de carreira. Então, gente, tá bem claro aqui, né? O segredo está em ser estratégico. Escolha de 2 a 3 job titles que realmente te interessam e que façam sentido com a sua experiência. Pesquise as empresas e adapte o seu resumê para destacar os resultados e competências que se conectam com a função. E também é importante personalizar não só o resumê, mas a cover letter, tá? Sempre que possível, mostrando interesse genuíno e conhecimento sobre a empresa, aquele extra mile que toda empresa quer ver desde o começo. Então você pode até aplicar 100 vagas por semana, mas só faz sentido se tiver estratégia. Caso contrário, a quantidade pouco vai fazer diferença se você não adaptar a sua candidatura e focar nas oportunidades certas. E chegamos ao fim, pessoal! Lembre-se, muitos mitos podem te atrapalhar, mas agora você já sabe a verdade. E é sobre qualidade das candidaturas, é sobre foco nas job titles certas e mostrar o seu valor de forma estratégica. Se esse conteúdo foi útil para você, compartilhe com um amigo brasileiro que também está tentando se recolocar aqui nos Estados Unidos. Ele vai te agradecer. E eu te vejo no próximo vídeo. See you!